Já faz algum tempo que eu venho dizendo que o escândalo do Banco Master é o maior escândalo da história do país, inclusive maior do que o Petrolão. E uma das evidências disso, acabou de sair, que é vários influenciadores estão sendo pagos para fazer a defesa do Banco Master, porque agora eles estão vivendo uma batalha de opinião pública, tentando reverter, tentando virar o jogo e ainda ter alguma salvação, tanto para o Vorcaro, que era o presidente do banco, como para os vários políticos, ministros, juízes envolvidos nesse escândalo. Não é à toa que tantos órgãos diferentes e tantos agentes políticos diferentes estão se mobilizando nesse escândalo do Banco Master, e também a gente tem visto várias publicações suspeitas questionando a atuação do Banco Central, que fez a liquidação do Banco Master e fez a liquidação de maneira absolutamente correta. Aliás, o único erro do Banco Central foi ter demorado a fazer essa liquidação. É um banco de mutreta, não é um banco que teve um problema numa diretoria, não é um banco que teve um produto que tinha fraude, era um banco baseado em fraude. O seu negócio era estelionato, o seu negócio era um esquema de pirâmide, não havia nada de honesto, não tinha nenhuma operação, nem um cafezinho servido pelo Banco Master tinha algo de honesto, de lícito, E eu vou deixar bem claro tudo que está acontecendo para vocês terem a magnitude do que está acontecendo, porque não está vendo a repercussão nem em rede social, nem na grande imprensa, que seja compatível com o tamanho do escândalo do Banco Master, e por isso a gente não pode deixar essa história morrer. Aliás, já conseguimos, coletar as assinaturas necessárias para instaurar uma CPMI do Banco Master, e essa vai ser mais difícil da gente instalar do que a do INSS, porque envolve muito mais gente muito mais poderosa do que o escândalo do INSS, que já foi um escândalo de bilhões de reais. Só para vocês terem um pouco da proporção, daquilo que eu tô falando. Eu vou começar esse vídeo contando uma breve história. Eu conversava, alguns meses atrás, com um representante de grandes instituições financeiras, e esse representante de grandes instituições financeiras, fez uma brincadeira comigo. Ele disse o seguinte: olha, Kim, é difícil competir com o Vorcaro do Banco Master, porque o máximo que eu posso te oferecer é você participar de um evento, de um café da manhã, de um jantar com grandes economistas, com ex-presidentes do Banco Central. Isso é o máximo que eu posso te oferecer em troca, de você nos escutar, em troca de você ouvir o nosso lado nos projetos que estão em tramitação. O Vorcaro, ele, para você defender os interesses dele, pode te oferecer um jatinho cheio de puta, para vocês verem, enfim, o nível do negócio. E mais uma vez, tá? Já disse isso em comissão na Câmara e repito para vocês. O celular do Vorcaro não é só que ele mostra quem roubou, quem não roubou, o quanto roubou e o nível das autoridades, ministro do Supremo Tribunal Federal, senador da República, elite do Centrão envolvida, nesse escândalo, mas também há vídeos comprometedores, vídeos que mostram grandes autoridades da República, digamos assim, usufruindo dos mais diversos prazeres terrenos que existem. Então, assim, é uma situação extremamente delicada para quem está envolvido, e não à toa está tendo toda essa mobilização. Na época da Lava Jato, a Odebrecht, a OAS, não estava querendo pagar influenciador para limpar a barra dessas empresas. Agora está tendo toda uma operação para pagar centenas de milhares de reais para influenciadores divulgarem notícias falsas para defender o Banco Master e tentar salvar a imagem do Vorcaro e, em última análise, salvar o próprio banco. Porque tão importante quanto o enfrentamento político e o enfrentamento jurídico é o enfrentamento midiático. Se o pessoal do Banco Master e todos que estão envolvidos conseguem ou abafar essa situação ou começar a colocar dúvidas nas ações do Banco Central, que está sendo firme no enfrentamento às fraudes do Banco Master, eles possuem a margem para trabalhar juridicamente e politicamente para salvar todo mundo, para que ninguém seja preso e para que se preserve boa parte do dinheiro roubado. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: o Banco Master está indo atrás, contratou uma agência para ir atrás de influenciadores e pagar uma boa quantidade de dinheiro para eles fazerem um vídeo dizendo o seguinte: olha, o Banco Central, ele liquidou, esse é o discurso que está sendo vendido, por esses
esses influenciadores que estão sendo pagos para falar isso. Olha, o Tribunal de Contas, ele está fiscalizando agora o Banco Central, porque o Banco Central ele agiu de maneira muito precipitada. O Banco Central foi lá e liquidou, né, o Banco Master quando havia chances ainda de recuperação, né? A quem interessa essa liquidação, né, tão rápida, né? A quem interessa o Banco Central já tomar uma medida tão drástica como uma liquidação antes de pensar em outras medidas? E eu respondo, interessa a população brasileira, interessa a todo mundo que foi roubado pelo Banco Master, não interessa a senadores, deputados, ministros do Supremo, ministros de Estado que estão envolvidos nessa mutreta. Essas pessoas não interessam. A atuação do Tribunal de Contas da União é 100% política. É 100% política. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para fiscalizar contas públicas. O Banco Master não é um banco público, não é papel do Tribunal de Contas da União fazer a fiscalização de instituições financeiras e não é papel do Tribunal de Contas da União questionar a atuação do Banco Central. O Banco Central não deve ser supervisionado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não possui competência para fazer isso. O Banco Central, ele é autônomo e, inclusive, soberano nas suas decisões de fiscalização das instituições financeiras. Então, a operação que está havendo no Tribunal de Contas da União é uma operação para colocar em dúvida a atuação do Banco Central para defender os interesses de quem roubou. Ponto. Essa é a atuação do Tribunal de Contas da União. Da mesma maneira, os interesses envolvidos ali na decisão do Dias Toffoli de centralizar as investigações no Supremo, de colocar o sigilo nas investigações do Supremo, centralizar as investigações e colocar sigilo é do interesse de quem roubou. Não à toa, essa foi uma decisão amplamente e abertamente comemorada pelos advogados de elite de Brasília que estão fazendo a defesa do Banco Master. Já viu advogados de defesa comemorar uma decisão que é ruim para o seu cliente? Óbvio que não. Eles sabem que saindo da primeira instância, saindo das instâncias inferiores, a investigação vai ser muito mais devagar, vai estar muito mais sujeita a interesses políticos, a lobbies políticos. Então, às vezes é uma coisa meio complicada, né? As pessoas não sabem qual que é o papel do Banco Central, não sabem qual que é o papel do Tribunal de Contas da União, não sabem qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal, sabe que tem roubo, que tem gente grande envolvida nesse roubo, e aí, sempre que sai um vídeo, né, não em tom de defesa, mas em tom de denúncia, mas uma denúncia que na realidade é uma defesa de bandido, as pessoas ficam confusas, porque a pessoa faz um vídeo não falando, gente, o Forcado tá sendo perseguido, né, é injusta essa investigação, porque aí todo ia ficar na cara, todo mundo ia perceber, ó, esse influenciador tá defendendo bandido. O discurso não é esse, o discurso é, quem interessa essa atuação no Banco Central? Porque as pessoas falam, pô, tem mutreta no Banco Master, não sei o que, deve ter mutreta no Banco Central também. É porque as pessoas não sabem nem diferenciar quem está investigando, quem está punindo, de quem está sendo punido e quem está sendo investigado, porque as pessoas não conhecem as competências dos órgãos e não tá entendendo que na realidade o Banco Central aí, ele é a mão pesada, ele é o investigador, ele é o punidor, ele é o responsável por fazer a fiscalização. E aí esses influenciadores começam com o discurso. Tanto tem coisa errada que o Tribunal de Contas da União tá mexendo. Fala, não, o Tribunal de Contas da União tá mexendo justamente porque não tem coisa errada. Justamente porque eles estão perseguindo gente poderosa. E aí, gente poderosa mobilizou o Tribunal de Contas da União para colocar em dúvida o trabalho do Banco Central. É isso que tá acontecendo. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, teve uma ampla responsabilidade pra gente ter uma moeda hoje, né, e não ser a várzea da hiperinflação que nós tínhamos. Ele lembrou de uma coisa importante. No governo Fernando Henrique, 3 bancos foram liquidados. O Banco Central não tinha autonomia. O presidente da República podia demitir o presidente do Banco Central como ele bem entendesse. E os donos desses bancos tinham contato com o presidente Fernando Henrique. Então, tinham contato com a maior autoridade da República. O Banco Central não era autônomo. Os 3 bancos foram liquidados, mesmo com os presidentes dos bancos tendo contato com o presidente da República. O Tribunal de Contas da União não se meteu e o Supremo Tribunal Federal da União... O Supremo Tribunal Federal da União é bom. E o Supremo Tribunal Federal não atuou. Vocês estão entendendo, né, o nível do negócio? Agora, pela primeira vez na história do Brasil, desde a nova República, o Banco Central está tendo a sua atuação atacada pelo Supremo. Também não tem o papel de fiscalizar a instituição financeira, nem o papel de investigar ou de julgar quem não tem foro privilegiado, como é o caso do Forcado. E o Tribunal de Contas da União também se metendo. Então, os bandidos estão mobilizando forças políticas, forças midiáticas, para confundir a população, para minar a credibilidade do Banco Central. E minar a credibilidade do Banco Central, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria porque o sistema financeiro baseia-se em confiança.
confiança. E o Banco Central é a autoridade máxima do sistema financeiro. Aí você fala, mas o que minha vida tem a ver com o sistema financeiro? Gente, se há falta de confiança, há falta de investimento. Menos empresários vão querer investir em empresas para gerar emprego e renda. Menos estrangeiros vão querer investir num país cujo Banco Central não tem credibilidade. O crédito vai ficar mais caro. Como hoje, né? A maior parte dos investidores, eles não querem abrir uma empresa. Eles vão deixar o dinheiro em título do Tesouro, que, bom, eu tenho certeza que eu vou receber ali meus 15% ao ano sem correr nenhum risco de tomar ação trabalhista, ambiental, de tomar multa, sem ter que controlar, gerir funcionário, dor de cabeça. Gente, eu tenho certeza que o meu dinheiro vai render 15% ao ano se eu deixar ele lá parado. Imagina se o juro subir ainda mais por uma crise de falta de credibilidade. É uma coisa de proporções muito maiores, né? Eles estão querendo afundar todo um país, sacrificar um país inteiro para defender os interesses de bandidos, de criminosos, só que de criminosos que têm muito poder político, muito poder econômico e muito poder midiático. Portanto, presta muito atenção quando você escutar alguém falando sobre Banco Central, sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o Vorcaro, sobre o Supremo Tribunal Federal. Porque assim, existe uma rede gigantesca de pessoas sendo pagas para confundir a sua cabeça.